Salmo 91, o verso 14. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quem conhece o nome do Criador, o nome verdadeiro dele, será salvo por ele mesmo. Aqui está dizendo, pô-lo-ei a salvo, será salvo por ele mesmo. Quem conhece o nome verdadeiro do soberano, do Criador de todas as coisas. E ele diz, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e no livro de Marcos capítulo 12, versos 28 e 29, que nós devemos amar ao Criador de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. É assim que devemos amar. Ainda quero, em Isaías 26, no verso 8, também através dos teus juízos, Senhor, diz Senhor, mas isso está significando o eterno aqui, significando o eterno. Também através dos teus juízos, ó eterno, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Então vimos primeiramente que o nosso espírito, o espírito de quem ama o eterno, o poderoso, recebe salvação dele. E aqui vimos que a nossa alma se apega à memória e ao nome. E aqui eu quero chamar a atenção é que no nome do Eterno, no nome do Pai, do Criador, há memória. O que significa isso? Que se nós apagarmos o nome dele de nós não teremos mais memória dele. Presta atenção, eu vou explicar isso melhor. Observa que quando quando um crente se afasta da palavra, quando ele se rebela, a palavra do Eterno, do Poderoso, que ele aprendeu, se apaga, se desvanece na mente. Aqui eu percebo, quando qualquer um dos que aqui estão quando começa a se rebelar, a gente percebe quando conversa com ele que a palavra está como que se apagando na mente dele. Foi justamente isso que aconteceu com Israel quando foi levado para o cativeiro. Foi justamente isso que aconteceu com Israel quando o Eterno castigou, disciplinou. Se rebelou, porque quem não recebe a disciplina com alegria é porque está em rebelião, não aceitou que o Pai estava certo, que o Eterno estava certo. Aí resultado, a memória deles, a memória das coisas do Eterno, do soberano, na cabeça deles, na alma deles, se desvaneceu. Então vê que o nome é uma coisa que tem um efeito espiritual. Ora, se o nome é uma coisa espiritual e nós devemos viver em espírito com ele, então esse nome não pode mudar, porque nós seremos desconectados se mudar, se mudar. E quem não conhece o nome dele e quer servir a ele, aí ele, pela misericórdia, ele age, mas não age pela graça. Então é melhor se arrepender do que sacrificar. É melhor ter os benefícios dele pela graça
do que pela misericórdia, porque ele tem misericórdia de quem quer, mas se você está na graça, ele sempre lhe suprirá. Então é diferente. É por isso que determinados pastores não vão subir para o céu. Por quê? Porque pela misericórdia o Eterno permitiu que eles fizessem, pregassem, ganhassem pessoas para seguir o Evangelho, né? Pela misericórdia o Eterno permitiu isso aí, né? Mas não foi pela graça. Percebe? É muito diferente. Então, vemos aqui que existe uma relação muito grande entre o nome do Pai, o nome do Criador e o nosso espírito. Naquele curso sobre o ser humano, nós falamos sobre relações espirituais. Quando a pessoa está servindo a Yahweh, o Pai, o Eterno, o espírito dela está se comunicando com o Espírito Santo. Mas quando essa pessoa, se essa pessoa não estiver em espírito, seguramente ela estará se comunicando com outros espíritos. E esses outros não são dos anjos, não são bons, são espíritos maus. Percebe que isso faz uma diferença muito grande. Por isso devemos ser fiéis. Então, o que aconteceu com Israel quando estava no cativeiro? Eles esconderam o nome do Eterno. E quando voltaram do cativeiro para Jerusalém, para Israel, já não tinham mais memória do Eterno. Ou seja, já estavam com todas as condições, como a palavra do Eterno diz, de entorpecimento. E como foi que eles se entorpeceram? Com os ídolos da Babilônia. Se contaminaram com os deuses falsos da Babilônia. Vamos então continuar falando sobre o nome. Esses dias nós temos que estar voltados para isso. Quero ver com vocês Êxodo capítulo 3, do verso 13 em diante. Diz assim, Êxodo capítulo 3, do verso 13 em diante. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. E assim, por esse nome que aqui está, o Eterno será lembrado de geração em geração. Observe que uma coisa importante aqui, esse eu sou se refere a ser
ser no passado, no presente e no futuro. Por isso, a palavra do Eterno nos diz: aquele que era, que é e que há de vir. Então, o nome do nosso Pai, o nome do Criador, é um nome que fala de ser. E o que a gente percebe aqui é que Moisés pergunta o nome dele. Que nome eu vou informar para o povo? Quando o povo perguntar como é o nome dele, Moisés, essa pessoa, esse que falou contigo, como é o nome dele? Então o Eterno responde: eu sou. E eu sou em lugar nenhum do mundo significa Deus. Entendeu? Essa palavra Deus foi botada falsamente na palavra, a Bíblia, né? E o eu sou está dizendo aqui que o nome dele é esse. E que esse nome, como diz no 15, esse nome será lembrado eternamente. Lembrado, perceba, nome lembrado. Uma coisa muito importante que eu percebo nesse texto aqui é que não era comum, não era conhecido no meio do povo, dos hebreus, o nome do Criador. Porque se fosse, Moisés não teria feito essa pergunta. Isso significa que o que eles conheciam era o Criador, o Eterno, que apareceu, que falou com os nossos pais, ou seja, os antepassados. Os pais aqui significa os antepassados. Então o povo judeu não sabia o nome, do Iahru de Abraão, o Iahru de Isaac, o Iahru de Jacó. Não sabiam. Por isso Moisés fez a pergunta. Quando o Eterno decidiu tirar o povo do Egito, porque sabia da dificuldade que eles estavam passando, então falou assim a Moisés. Então, aqui nós percebemos que o nome do Criador não era conhecido pelos hebreus durante aquele período em que eles estavam ali se preparando, mas eles estavam em sofrimento e escravidão, sendo escravizados pelo faraó, ali no Egito, e Moisés, por amor àquele povo, e esse amor no coração de Moisés pelo seu povo, certamente foi o Pai, foi o Criador quem derramou, porque Romanos 5 diz que o Eterno derrama amor no nosso coração através do Espírito Santo. Então, se você tem amor por Ele, pelo Criador, foi Ele mesmo quem nos deu esse amor. Então, em algum tempo foi perguntado o nome dele. E ele disse qual é o nome dele. E ele disse que esse nome seria perpetuamente conhecido. Amém. Por este nome, preste muita atenção nisso. Ele seria perpetuamente conhecido por este nome, que é cunhado, expresso na escrita através daquele tetragrama, muito utilizado pelos hebreus. Isso aquele tetragrama é coisa do hebraico, não é coisa judaica. Presta muita atenção nisso aí. Coisa judaica se refere a coisa da religião, de uma religião que Deus não aprova, que os hebreus criaram. E coisa hebraica é de um idioma, da linguagem.
linguagem de um povo, né? Linguagem de um povo. E o hebraico é um idioma que quem se exercita nele fala facilmente todos os outros idiomas. Por quê? Porque é uma espécie de língua mãe, né? Uma espécie de língua mãe. Então estamos vendo aqui, vamos vendo as lições que ficaram, não é? Em algum tempo, o Criador informou o nome dele a um servo dele, Moisés, para Moisés dizer esse nome ao povo hebreu, né? E esse povo hebreu levar esse nome a toda a terra. Então, por isso aí já dá para entender a inadmissibilidade, a desautorização, né, de mudar o nome dele. Só que tem um detalhe: mudaram. Lá em hebraico é Yahu, aqui o chamaram Deus. Então houve essa mudança. E é este assunto que nos motiva a hoje estudar muitas coisas relacionadas com o nome dele. Vamos ver mais alguma coisa em Isaías 52, no verso 6. Isaías, por exemplo, é outro nome que mudaram, que não deveriam ter mudado. No nome de Isaías, em hebraico original, tem o nome, aliás, no nome dos profetas. O de Jeremias, eu lembro, assim, por acaso, é Ermiyahu, o de Jeremias. O de Isaías é alguma coisa Yahu. Então, os profetas tinham o nome do Eterno no nome deles. Até o nome do Mateus, que é do Novo, também mudaram. Matitiahu, o nome de Mateus, Matitiahu. Aí botaram Mateus, que é um nome pagão, né? Mas a Babilônia caiu na minha vida, os meus olhos estavam vendados, e a palavra do Eterno se cumpriu. Caiu a Babilônia. Glória ao Eterno. Ela me deu do cálice do furor da ira de Deus, enganando-me com o nome do Eterno, o nome do meu Pai. Eu não vou mais chamar o meu pai errado. Agora eu sei qual é o nome do meu pai. Yahu, Shamanasure Kantamanate. Isaías 52. Recomendo aos irmãos verem os links que eu enviei. Quem não recebeu, manda um e-mail para mim pedindo os links do estudo, de pessoas que estudaram isso profundamente. Isaías 52, no verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Amanasu. O próprio Eterno, o próprio Pai, fala conosco. Eis-me aqui. E observe que diz: saberá que sou eu, sou eu quem fala. E quem é que está dizendo isso aí? Quem está dizendo que você saberá o meu nome. Então observe, o meu povo, diz ele aqui, meu povo. Quem é o povo de Deus? É todo aquele, que é convertido ao Filho de Salvador, Filho do Eterno Salvador. Todo aquele que é convertido é povo de Deus. Mais ainda, aqueles escolhidos da linhagem hebraica
né, que permanece em obediência a Ele, que permanece cumprindo os mandamentos. Então, nesse texto aqui, nós percebemos que, mais uma vez, Yahweh nos diz que o povo dele saberá o seu nome. Um nome. O nome do Criador, conhecido no Brasil, deve ser o mesmo nome do Criador conhecido em Israel, deve ser o mesmo nome do Criador conhecido na Alemanha, o mesmo nome conhecido lá em Minas Gerais, o mesmo nome conhecido lá na China. O nome dele é Yahweh. O nome do Eterno é Yahweh. E outros nomes não são o nome dele, são nomes falsos. Por exemplo, Deus é um nome falso, significa Zeus, que é um deus pagão, um deus da idolatria e da cabala negra, né? Deus, lá no mundo espanhol, também é outro nome que não tem relação com o nome do Eterno. Em alemão eu não sei, mas é um nome, né, que não é Yahweh, né, o nome Yahweh. Provérbios 34, vamos lá. Ele diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se pode saber. É Yahweh o nome dele. E o nome do seu filho é Yahushua. O nome do Pai e o nome do Filho. Então vê que ele é grande, ele é poderoso, ele é dono, né, de todas as coisas. No 5, toda a palavra do Eterno é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Todos os que confiam nele têm um escudo, que é ele próprio. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem muda o nome do Eterno é mentiroso. Quem muda o nome do Eterno é mentiroso. Eu menti muitas vezes aqui para vocês. Eu menti, mas porque eu aprendi errado. O nome do meu pai é Yahweh. O nome do seu filho que me salvou é Yahushua, o Filho do Eterno. Então é importante você lembrar que quem for achado, né, falando outro nome é mentiroso. E eu estou trazendo esta palavra porque existem alguns pastores e alguns irmãos dizendo assim: mas olha, eu aprendi um nome, eu aprendi um, e agora eu vou mudar, vou usar outro nome. Vê se você compreende isso que eu vou falar. Quem foi que disse o nome dele? Foi ele próprio. Agora, o nome que tu aprendeste, quem foi que te disse? Foram homens. Ele não mudou o nome dele. E o nome que tu aprendesse é o nome dele alterado, mudado. Então, você vai continuar ou não? A resposta é simples, é óbvia. Eu estou aqui numa luta porque aprendi um nome e estou me adaptando.
de vez em quando escapa, os irmãos já perceberam, eu falo um nome antigo. Mas, e também porque quando eu leio aqui a palavra, o texto está o texto que me enganou. Eu cito porque eu não vou adulterar esse texto, mas os irmãos sabem que o nome do Eterno, do Pai, é Yahweh, está escrito. E o nome do seu filho é Yahushua, né? O nome do seu filho, aquele que nos salvou. Louvado seja Yahweh. Então não podemos acrescentar nada à palavra do Eterno. Não podemos acrescentar nada. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, quer dizer, tu, ó Yahweh, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Deuses aqui está com letra minúscula. Então, o que o Criador, o Pai, está nos dizendo aqui? Que todos os deuses falsos devem ser desterrados, abandonados, deixados para lá. E quem são os deuses falsos? São aqueles que usam o nome de Deus, mas não é Deus. Nós temos muitas religiões fazendo isso, inclusive a religião evangélica, né? E o nome Deus vem da palavra Zeus, que é o nome de um deus pagão. O nome Senhor, né? O nome Senhor vem de uma outra palavra que significa Baal. E quem é Baal? Baal é um deus profano, é o deus falso. Existiam deuses, a Babilônia tinha seu deus, né? Lá a Síria tinha seu deus, tinha os deuses deles, e Baal é o nome, é um deus. Inclusive a Bíblia é enfaticamente contra Baal, de uma forma muito clara, né? Inclusive diz: separei uma grande quantidade de homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então, deuses da idolatria, Baal. Você está servindo a Baal quando pratica beijo na boca fora do casamento, quando namora, quando vive junto sem ser casado, quando usa batom, quando usa brinco, quando você pratica moda praia, quando você, enfim, tudo isso, né? Atitudes que adoram a Baal, rejeitando o nosso Yahweh. Oh, aleluia. Em Gênesis 4:26, Gênesis 4, verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí
se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor aqui significa o Pai Celeste, o Criador. Então perceba que foi da linhagem de Sete, que começou a se invocar o nome do Pai Criador. Isso é muito sério. Aquele povo era um povo rude, diferente dos descendentes de Abraão. Já tinha tido tanta promessa de Abraão, o Eterno já tinha falado tantas vezes com, mas aqui está falando lá do tempo ainda, do tempo de Eva, da descendência de Adão, olha só. Descendência lá de Caim, de Abel, daqueles tempos ainda, daqueles tempos. Mas o Eterno é poderoso, e ele fez que naquela geração, a geração de Sete, já que se começasse a invocar o nome dele. Então, o que nós já temos de lições retiradas, deu o seu nome, foi Yahweh quem deu o seu próprio nome. Ele disse que deveria ser levado ao povo hebreu. Ele disse que o nome dele, do Criador, deveria ser levado a toda a terra. Vimos aqui que começou a ser invocado lá no Éden ainda. Vimos que ninguém pode mudar, ninguém pode profanar. E vimos que ele é grande, ele é grande. Mas ainda temos alguma coisa. Em Gênesis, ainda no capítulo 12, aí fala de quando chamou a Abraão, chamou Abraão, o chamado do Criador para ter Abraão na terra cumprindo a sua obra cumprindo o seu mandado, Verso 8, Gênesis 12, 8, diz assim: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, quer dizer, ao Yahweh, ao Eterno, e invocou o nome do Senhor, invocou o nome do Eterno. Então já vemos aqui uma atitude daquele a quem Yahweh chamou, que é Abraão. Qual foi a atitude de Abraão quando recebeu o chamado do Eterno? Levantar um altar. Já levantasse um altar ao Pai na tua casa? Extirpando dela tudo aquilo que não agrada a Ele, queimando, quebrando e lançando fora tudo aquilo que não agrada a Ele. Pois Abraão, um ignorante ainda, daqueles tempos, como gratidão, prazer, alegria, regozijo, júbilo, exultação, por ter recebido um chamado do Eterno, levantou um altar e invocou o seu nome. Vamos aprender a invocar o nome do Eterno em nome do seu Filho na nossa casa, na nossa família. Amém. Porque a nossa casa é o lugar onde moramos, e o nosso corpo é o lugar onde Ele escolheu para morar. Esse altar que Abraão construiu, Abraão estava na ingenuidade, construindo um altar físico para o Eterno. Mas Abraão não sabia que foi este corpo, o teu corpo, que construiu para ser um altar para Ele, uma morada para Ele aqui na terra. Aleluia. Como você pega este corpo, esse altar, este templo que Ele construiu para Ele morar,
se faz indiferente a isso e dá a este templo coisas, e põe neste templo coisas que o Eterno repudia. Abraão construiu um altar. No meu e no teu caso, o poderoso, o Criador, não mandou que eu e você construísse um altar para ele. Ele mesmo construiu o altar, um templo para ele morar em tua vida, que é o teu corpo. Então, percebemos aqui que por este motivo, pelo fato de quando o Eterno mandou Salomão construir uma morada para o nome dele, e o Eterno construiu essa morada não para o nome dele, mas para ele próprio vir morar. Sabendo disso, esse fato é suficiente para eu e você largar tudo que tentam colocar em nossas mãos, em nossa vida, e pegar somente naquilo, acolher somente aquilo que o Eterno colocou em nossas vidas. Estamos falando de que esse templo, foi construído pelas mãos do Eterno, quando naquela relação sexual que me gerou, o espermatozoide se encontrou com o óvulo na minha mãe e me gerou, era o Eterno quem estava fazendo essa escolha. Essa arquitetura, esse corpo, essa beleza imensa que eu tenho, foi o Eterno quem construiu em mim. Na tua vida, tudo que tem no teu corpo foi o Eterno quem definiu. Os cabelos serão assim, os olhos serão assim, porque Ele te ama. Em alguns, o Eterno colocou uns cabelos bem cacheadinhos, para ficar, né? Aí vai na rebelião e manda dar pisa. É pisa. Outros, o Eterno colocou uma pele, uma pele mais escurinha, mais clara, aí vem e taca blush, taca rouge, taca não sei o que mais. Isso é rebelião. O que o Eterno colocou em ti é para que esse teu ser transporte o nome dele, leve o nome dele para todos os recantos da terra. Mas esse transporte do nome dele, levando ele próprio, não é só o nome, levando esse próprio, pelo teu testemunho, pelo meu testemunho, deve ser feito segundo ele nos ensina. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, diz a palavra do Eterno. Louvado seja o nome de Yahweh. Amém. Também quero ver algo importante em Êxodo 9. Vamos avançar aí no próximo livro, Êxodo 9. Vamos ao verso 16. Vamos do 15. Pois já eu poderia ter escondido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência. Sim, estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência. Coronavírus, está entendendo? E teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja
o meu nome anunciado em toda a terra. Tá? O Pai me preservou, eu não fui ainda decepado, eliminado, porque Ele me preserva para levar o nome dele por toda a terra. Para levar o nome Yahweh, o nome de Yahweh, em nome de Yahoshua, por toda a terra. Ora, aqui mais um forte motivo para você perceber que esse nome não pode mudar. Não pode. Vai ser levado por toda a terra. O quê? O nome. É um nome, né? Os nomes não. Meus nomes, não. E aí eu tenho misericórdia, porque um irmão lançou mão de um texto na Bíblia, querendo dizer ele que Jesus, esse a quem chama o Filho de Deus, tinha vários nomes. E usou aquele texto da Bíblia que diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, tal. Esse texto está falando dos atributos do nome. Não está falando do nome, está falando dos atributos do nome. Então tenha cuidado, porque existem pastores, pessoas que se dizem pastores, enganando, né? Olha, só sobre o nome do Eterno, presta muita atenção, só sobre o nome do Eterno. Tem pessoas dizendo aí que tem pessoas aí dizendo que é Yahweh, e não é. Se você considerar a língua hebraica moderna, sim, será Yahweh. Mas quando o Eterno deu o nome dele, não era na língua hebraica moderna. O que é a língua hebraica arcaica? Era aquela que prevalecia até antes do exílio da Babilônia. Do exílio da Babilônia. Percebe? Cuidado, meu amado, porque tem muita cilada aí. Existem muitos fatores que estão usando para tentar enganar você ainda. Enganaram com Deus, com Jesus, agora ainda querem usar outros argumentos. Eu quero lembrar que esse negócio da mudança dos idiomas, isso não é aprovado por Deus, não. Vou citar um caso muito típico da nossa língua, português. Quando eu era adolescente, que estava querendo entender esse negócio de amor, porque adolescente tem muito interesse de saber o que é essa história de amor, eu ia aos dicionários para entender o significado dessa palavra e nunca encontrei a palavra paixão nos dicionários significando amor. Mas hoje, se você for na maioria dos dicionários procurar a palavra paixão, lá está escrito que é amor forte, olha só, querendo dizer que é um amor imenso. E não é. Paixão é algo abominável, é algo demoníaco. Paixão é a carne por cima, é a mente sacudida por Satanás para praticar aquilo que não presta. Isso é paixão. Entende? Mas no dicionário da língua portuguesa está dizendo que isso significa amor. Pois coisas desse tipo estão fazendo com o nome do Eterno, pegando as modernidades do hebraico, do grego, do latim, do português, isso no nosso caso, e fazendo-nos ser enganados. A mim não engana mais não, nessa não, Satanás está derrotado na minha vida. O nome do meu Criador é Yahweh,
O nome do meu Salvador é Yahushua. Você está entendendo? Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Vamos dar uma paradinha aqui. Você aceitar, presta muita atenção, você aceitar, amar imensamente com um nome e depois você largar esse nome e amar com o outro. Você tem ideia da dificuldade, do estreito em que eu estou passando hoje? Amei ao Criador, a sua palavra e ao seu Filho, e ainda mais aos meus irmãos. Amei o Criador com o nome que me ensinaram. Mas hoje eu estou vendo que esse nome era errado. Então ninguém com um resto de bom senso decide, não, eu não vou mais amar ao Criador com esse nome, eu vou usar outro. Não, porque o amor não se apaga. O amor não se apaga. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no teu espírito. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é que eu vou ensinar a palavra a um filho usando um nome para Deus e o meu neto, bisneto vai usar um outro nome para o Criador? Você percebe? Isso é que é o cálice da Babilônia. Por isso a palavra do Eterno diz lá em Apocalipse que a Babilônia, vocês estão sabendo quem é a Babilônia agora? A Babilônia deu do cálice da abominação a todas as nações. Como foi que a Babilônia fez? Alterando o nome do Criador através da Bíblia, alterando o nome do Salvador através da própria Bíblia, alterando o nome dos profetas, dos seus servos, através da própria Bíblia. Agora faz uma conta e imagina quantas pessoas na face da terra estão enganadas, estão bebendo desse cálice do furor da ira do Eterno. Como é sério isso? E Deus permitiu que eu fosse enganado para que Ele fosse glorificado. Ele vai ser glorificado na Babilônia. Está sendo glorificado em minha vida, porque esse nome eu lavei a minha boca com o nome Yahu. Eu lavei os meus lábios com o nome Yahushua. E a Babilônia está derrotada na minha vida, amém, na vida da minha casa, amém, e na vida daqueles a quem o próprio Yahu permitir que eu vá dizer a verdade. Louvado seja o Eterno, amém, em nome do seu Filho amado. Amém. Mas vamos continuar. Também as atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando
quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Vemos aqui, claro, não podemos esquecer o nome de geração em geração. Devemos escrever nos umbrais da nossa porta. Não é o sangue de Jesus que tem poder, é o sangue de Yahushua tem poder. Outros. Como é que você concebe ainda de continuar usando este nome? Se vier essa ideia na tua cabeça, isso é preguiça, e preguiça procede de Satanás. Preguiça de quê? De se esforçar para ensaiar o nome verdadeiro do Eterno. Se não for preguiça, é uma força maligna do diabo agindo na tua vida, para que você negue o nome do Pai e o nome do Filho. E se não for uma força maligna agindo na tua carne, será algo que na tua mente está tramando contra, para profanar o seu nome. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Amém. Veja ainda no verso 13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Quer dizer, o que nós percebemos aqui é o Senhor. Senhor significa Baal, tá? Então o certo é o Eterno, teu Deus, o teu Criador, o teu soberano. Ou então o soberano, o teu Yahweh, o teu Criador temerás. Temer e servir, fala em servir. Então não é opção sua servir ao Eterno, é obrigação. Não é opção sua servir ao Filho do Eterno. Não é opção, é obrigação. A palavra é clara em todos os seus textos, em todos os seus lugares. Vamos ler o 15. Porque o soberano, teu Criador, é Criador zeloso no meio de ti, para a ira do Eterno, teu Criador, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Nós observamos vários textos na palavra, na Bíblia, onde o Eterno fez desaparecer a memória de determinados nomes. Faz desaparecer. Extirpar, desaparecer, destruir definitivamente de sobre a face da terra. Eu conheço famílias, não vou citar nomes aqui, mas eu conheço famílias a quem está imputada essa sentença. O Eterno está fazendo desaparecer os seus membros um por um, de forma que não haverá mais nome, nem lembrança, porque não tem descendência, não tem nome de reputação, não tem nada, não fica nada deste povo. Eu conheço várias famílias assim. Levanta teus olhos ao alto, clama ao Senhor, e Ele fará o teu nome, porque quem faz o nosso nome, Ele fará o teu nome exaltado, porque aqueles que se humilharem a Ele serão exaltados.
Glória ao nosso Yahweh. Bom, eu ainda tenho alguma coisa para falar sobre o nome do Eterno. Alguma coisa não, eu tenho muitas coisas. Se tirássemos 2 dias para eu ficar aqui direto falando coisas que aprendi, olha, eu fiz um percurso de Gênesis a Apocalipse com apoio de tecnologias do computador e vi em todos os versículos de todos os livros da Bíblia, né, onde é que fala do nome do Eterno. E isso está catalogado aqui, tem uma pasta cheia de materiais. Eu estou organizando. Hoje o meu propósito é mostrar para você que não se deixe levar por alguns vídeos que estão na internet trazendo pronúncias diversas, certo? Yahweh, né? E ao, e não sei o que, está trazendo um bocado de coisa aí. Né? E também não se deixe levar por nomes falsos que estão usando para o Filho Eterno, como por exemplo Yeshua Hamashia, Jesus, né? E outros nomes muitos falsos. Por quê? São falsos, porque o nome de uma pessoa não se pode mudar, não se pode alterar, não pode. Mais ainda, o nome do Criador, que ele mesmo disse que não mudasse.